Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora neste vídeo falar mais um pouco sobre a linguagem VHDL. O que eu quero mostrar para vocês são os aspectos funcionais ou procedimentais da linguagem VHDL, que faz com que ela se torne bem parecida com uma linguagem de programação. Nós vamos discutir as funções, pacotes e vários tipos de construções que vão lembrar linguagens de programação como C, Pascal. E para a gente fazer isso, eu vou usar um exemplo prático. Então nós vamos construir aqui um somador. Então a nossa ideia é construir um somador de 4 bits, que teria duas entradas A e B, e ele iria produzir uma saída Y, que é a soma aritmética dos valores binários contidos nas duas entradas A e B. Então a primeira parte desse problema vai ser descrever o algoritmo desse somador, e a segunda parte vai ser descrever a estrutura desse somador, como é que ele é implementado. E como é que a gente vai implementar? A gente vai implementar, como a gente viu nas aulas, usando um somador em cascata, aquele circuito iterativo que a gente viu. Nós vamos ligar 4 blocos idênticos, somadores completos, ligando o vai1, que é a saída de um somador, na entrada de uma das 3 entradas de soma do somador seguinte. E cada um desses circuitos vai somar um bit. Então é isso que a gente quer fazer nesse exemplo. Então vamos criar aqui a nossa entidade do somador. Então eu já tenho aqui o arquivo somador VHDL que eu criei aqui. E nós vamos definir uma entidade chamada somador. E aqui já está o esqueleto do arquivo VHDL que a gente vai escrever. Então, o primeiro passo para descrever a entidade, vocês já sabem, a gente vai ter que descrever quais são as entradas e quais são as saídas. Isso a gente vai fazer usando a palavra reservada port. Então, nesse caso aqui, é bastante simples, nós temos somente duas entradas, que é A e B. Então, essas são entradas. E elas são vetores de 4 bits. Então existe um tipo que a gente vem utilizando até agora, que é o bit vector. A gente pode escrever dessa forma. E a gente tem uma saída, que também é do mesmo tipo. Então aqui a gente tem esse range que vai de 3 até 0, que é o que a gente definiu. A gente quer 4 entradas. Então aqui nós declaramos a porta. Finalmente, na parte referente ao algoritmo, esse somador ele deveria fazer uma operação bastante simples. Então a gente poderia escrever esta operação: y vai receber a soma aritmética de A e B. Seria muito bom se isso funcionasse. Por que que ele não funciona? Se vocês tentarem compilar esse programa, vocês vão ver que vai existir um erro, que não existe uma função declarada para o operador soma, o operador mais. O que significa isso? Significa que esse tipo de dados, o bit vector, ele não declarou essa função de soma, que seria a soma aritmética. Essa função não existe para esse tipo de dados. O VHDL define o operador de soma aritmética para vários tipos, né? Tipo inteiro, tipo natural, tipo positivo, tipo real. Todos esses tipos que representam números, eles têm o operador mais definido. O tipo bit vector, ele representa uma sequência de bits ou um barramento. E na verdade nada diz que esse bit vector, esse barramento, corresponda a um número binário. Por isso, esse operador não está definido. Então, esse vai ser um dos problemas que a gente vai resolver. Outra coisa que não agrada também muito nessa descrição é que eu tenho que escrever toda hora esse tipo de dados, né? O bit vector com esse range, que vai aparecer no nosso circuito muitas e muitas vezes. Vai aparecer aqui, vai aparecer no test bench. Então isso a gente vai ter que ficar nos repetindo. Isso é ruim. Isso não é exatamente um problema, mas é ruim. Então vamos nos ocupar primeiro deste problema. Então eu vou apagar isso daqui só para a gente poder compilar esse negócio. E o que nós vamos tentar fazer? A ideia vai ser criar o nosso próprio tipo de dados, que ele vai ser correspondente a esse barramento
que tem 4 bits. Então, pessoal, eu criei aqui um outro arquivo VHDL em que eu vou definir um pacote. Então, vocês veem que aqui nós não estamos definindo uma entidade, mas nós estamos definindo um pacote. Então, o que é um pacote? Perceba, pessoal, que a definição de um pacote ela é muito semelhante à definição de uma entidade. Eu tenho um nome que aparece nessa palavra reservada package, que vai ser o nome do pacote, da mesma forma que eu tinha um nome associado a uma entidade. Aqui eu tenho um corpo do pacote, que seria o equivalente à arquitetura de uma entidade. Aqui nós vamos colocar declarações que são visíveis fora do pacote e aqui a gente vai colocar elementos funcionais, por exemplo, funções e outras coisas que a gente queira implementar de uma forma muito semelhante a uma linguagem de programação usual. Nesse pacote a gente vai poder incluir o que nos interessa, que é a definição de um tipo. E esse tipo que a gente vai definir, a gente vai chamar de Word, genericamente. Então a gente vai definir um novo tipo, e o nosso novo tipo vai se chamar Word. Então como é que eu declaro um tipo dentro da linguagem VHDL? É bastante simples, basta eu usar a palavra reservada type. E aí eu vou dizer que um Word simplesmente vai ser um vetor, um array, igualzinho àquele que a gente declarou no caso do bit vector. Um array de 4 elementos do tipo bit. Então, se você olhar na documentação da biblioteca do VHDL, você vai ver que a definição do tipo bit vector que a gente estava usando é equivalente a essa que a gente está fazendo aqui. Um bit vector nada mais é do que um array de bits. Então aqui eu declarei o meu próprio tipo e esse tipo vai ser um array de 4 bits. Outra coisa que a gente pode fazer que ainda vai tornar o nosso código ainda mais interessante seria a gente declarar o tamanho desse vetor como sendo alguma coisa fácil da gente alterar. Então eu vou definir uma constante. Então a gente pode definir uma constante que eu vou chamar de word size, que ele vai ser um inteiro positivo. Não faz sentido que o word size seja 0, por exemplo. Então, um inteiro positivo. E no nosso caso, do nosso exercício, essa constante vai valer 4, porque eu tenho 4 bits no meu barramento, no meu tipo. Então, o que eu posso mudar aqui? Eu vou trocar esse limite aqui para word size menos 1. E isso é interessante. Se eu quiser mais tarde transformar o meu circuito num somador de 8 bits, por exemplo, bastaria eu mudar o valor dessa constante. Então, voltando aqui para o meu arquivo somador.vhdl, agora eu quero utilizar esse meu novo tipo. Então, a minha ideia seria colocar esse tipo no lugar do bit vector. Então, eu vou colocar aqui o tipo que eu acabei de criar. Então, a entrada vai ser do tipo Word e a saída vai ser do tipo Word. Se a gente fizer isso desse jeito, o compilador vai dar erro porque ele não sabe o que é Word, ele não está declarado nesse arquivo. Da mesma forma que a gente viu para incluir outras entidades no arquivo, eu preciso usar a biblioteca de trabalho. Então, para quem não lembra da biblioteca de trabalho, na linguagem VHDL, que é baseada na linguagem ADA, todos os pacotes e entidades são compiladas e gravadas numa biblioteca. Essa biblioteca, se a gente não batizá-la com outro nome, ela vai ter o nome de work. Então, na verdade, o que a gente vai ter que colocar aqui? Nós vamos usar a biblioteca work e dentro dessa biblioteca vai ter um pacote chamado tipo Word. E eu quero usar todos os objetos que tenham sido declarados dentro desse tipo Word. Um desses objetos é o tipo que a gente declarou no Word. Ele vai ser usado para definir aqui os tipos de dados das entradas e das saídas. Então, quando eu compilar esses arquivos todos no meu compilador VHDL, no caso eu estou usando o GHDL, vai aparecer aqui um arquivo com essa extensão .cf, que é a minha biblioteca. Então, todos os meus objetos eles estão armazenados nesse arquivo aqui.